Você já sentiu aquele frio na espinha? Aquela sensação de que a vida como conhecia está prestes a virar de cabeça para baixo? Que basta um sopro do destino para despedaçar tudo aquilo que demos por garantido. Às vezes, bastam segundos. Uma mensagem. Uma ligação inesperada. Um segredo exposto sob a luz cruel da realidade. Hoje vamos mergulhar juntos numa história que poderia ser de qualquer um de nós. Uma história de amor e confiança, de sonhos compartilhados e de uma traição tão profunda que ecoa para sempre na alma de quem a viveu. Imagine acordar um dia e descobrir que a pessoa mais importante da sua vida guardava um segredo obscuro. Um abismo entre vocês que nem todas as palavras do mundo poderiam preencher. O vídeo de hoje não é apenas sobre dor, é sobre as sombras que rondam nossos relacionamentos. Sobre quedas e tentações. Sobre como cada decisão pode nos conduzir a caminhos inexplorados. Aqui, cada detalhe conta. Cada silêncio dói. Cada escolha, seja do amor, do perdão ou do afastamento, revela o que há de mais profundo em nossas almas. Maior que, às vezes, os maiores terremotos da nossa existência começam com um sussurro. Um olhar. Uma descoberta inesperada. Como você enfrentaria o momento em que o chão se abre sob os seus pés? Ao longo dos próximos minutos, vamos acompanhar um jovem cuja vida mudou num piscar de olhos. Vamos sentir, juntos, todo o peso da escolha entre lutar por quem amamos e proteger a nossa própria sanidade. Prepare-se para emoções genuínas, revelações desconcertantes e um mergulho no que significa realmente recomeçar. Antes de começarmos, conte para a gente nos comentários, de qual cidade você está a assistir este vídeo. Aproveite e embarque nessa jornada com a gente. O silêncio pesa como chumbo naquele final de tarde. O protagonista, Miguel, mal sente o banco frio onde está sentado ao lado de Alex. O amigo fiel de muitos anos. Tudo começou com uma mensagem aparentemente inofensiva. Mas em segundos, a leveza da rotina se transforma em um vendaval que ameaça derrubar o mundo inteiro. Alex e Mike, os pilares da sua confiança, aproximam-se num misto de receio e urgência. A expressão dos dois não mente, algo grave está prestes a ser revelado. Miguel estranha. O coração bate mais forte. A boca seca. Mike tenta ser direto, mas hesita, trocando olhares com Alex, como se buscasse coragem. Então, solta a bomba. Encontraram, por acaso, um vídeo online protagonizado pela própria namorada de Miguel, a doce e reservada Sofia, com o outro homem. Num primeiro momento, a negação, risos nervosos, um resíduo de incredulidade, a mente inventando desculpas ou tentando descreditar o absurdo. Mas Alex, cuidadoso, revela o vídeo no telemóvel. O mundo parou. Não são só imagens, é uma facada inesperada. Crua e brutal. Naqueles segundos em que assisti ao vídeo, tive a sensação de estar despencando de um penhasco sem fim. O tempo distorce-se. A realidade torna-se borrosa. Os ruídos somem, até que tudo explode em náusea, vergonha e fúria. A narrativa intercala o ponto de vista de Miguel com flashes rápidos. Alex segurou Miguel que quase desfalece. Mike, constrangido, fica à margem, sabendo a dor que ajudou a provocar não terá cura rápida. Miguel corre para a casa de banho e vomita, não só o almoço, mas toda a esperança do futuro que idealizou. Enquanto Miguel passa a noite silenciosa na casa de Alex, só ouvimos o relógio e as tentativas delicadas do amigo de incentivar um desabafo. Mas não há palavras para tamanho abismo. O orgulho e o amor se misturam a um sofrimento antigo, reminiscente das perdas e inseguranças da infância de Miguel. Neste momento, ele não é só o namorado traído, é o menino solitário. O filho não compreendido. O amigo que teme confiar de novo. Na manhã seguinte, a coragem tímida emerge em meio ao entorpecimento. Acabou, repete para si próprio no espelho do comboio, encarando o próprio reflexo pálido e olhos vermelhos. No caminho para casa, vê estranhos, cada um com seu próprio segredo. E se pergunta, quantas vidas podem ruir assim? Em silêncio, ao chegar, encontra Sofia se arrumando para sair.
O contraste entre o trivial e o abismo é esmagador. Miguel observa cada detalhe: o cheiro do café, a mesa que construíram juntos, as pequenas lembranças do amor. Nada disso faz sentido agora. O diálogo começa com frio e formal, até que o peso da verdade arrebenta as amarras emocionais. Choro, gritos abafados, promessas quebradas. A mãe de Sofia, Dona Helena, e a irmã mais velha, Catarina, entram em cena ao receberem um telefonema carregado de desespero. Miguel vacila, conta ou não conta. Elas chegam, tentam entender a gravidade. O olhar da mãe, partido entre a dor pela filha e a compaixão por Miguel, revela ainda mais a complexidade de cada relação. Os últimos minutos desta parte são intercalados por silêncios. Close-ups no rosto marcado do protagonista. E frases soltas: porquê? O que nos aconteceu? Que ecoam na mente de quem assiste. Naquele instante, entendi que as maiores traições não desconstroem só o que somos juntos, mas tudo o que já acreditamos ser. Sozinhos. O episódio termina com Miguel se refugiando outra vez no quarto vazio, as mãos trêmulas segurando uma fotografia dos bons tempos. O telefone toca ao longe. É Alex, perguntando apenas: precisas de mim? E com um último olhar para o símbolo da relação, a mesa feita à mão. Miguel respira fundo, preparando-se para enfrentar Sofia, a família dela e, acima de tudo, a si mesmo. O confronto face a face, onde cada palavra poderá definir o fim ou um novo começo. O apartamento cheira a café requentado, mas a atmosfera é cortante como vidro. Miguel entra, ainda com as mãos trêmulas, e vê Sofia na cozinha. Olhos inchados, mas a expressão determinada. A mesa de madeira, feita pelos dois, torna-se palco, agora cenário de guerra silenciosa, onde tudo está em jogo. Senta-se de frente para ela. O silêncio é tão espesso que quase se pode ouvir o pulsar cardíaco de ambos. Sofia tenta sorrir, um gesto automático, mas nada desfaz o peso do momento. Entre eles, paira o vídeo, palavra não dita que rasga qualquer esperança restante. Miguel começa, voz partida. Precisamos conversar. Sofia, surpresa, procura seus olhos, mas encontra apenas fragmentos de mágoa e desilusão. Nunca pensei que o amor pudesse doer assim. Cada segundo de silêncio é um martelo. Cada respiração um lembrete do que já não existe. Ele revela o vídeo, deixando o telemóvel sobre a mesa. Sofia empalidece. Lágrimas surgem antes mesmo que as palavras. Sua reação não é negação, é absoluta vergonha. Um pedido mudo de perdão. Ela balbucia entre soluços. Miguel, perdoa-me. Eu não sei o que dizer. Fui fraca. Fui egoísta. Foi um erro. Não significa nada. Não quero perder-te. Mas Miguel está num limbo, dividido entre raiva e compaixão. Ele recorda risos partilhados, noites de namoro à chuva, promessas feitas à beira-mar. Agora, tudo parece ridículo, como um sonho antigo. Como confiar de novo em quem rasgou o nosso tecido mais sagrado? Enganar é uma ferida, mas é o silêncio que mata lentamente. O diálogo degenera rapidamente. Sofia suplica, aproxima-se para agarrar-lhe as mãos. Mas Miguel recua, afundando-se nas memórias do que deveriam ter sido. Na cabeça de Miguel, flashes, sua infância marcada por ausências. O medo antigo de não ser suficiente, de não ser escolhido. Agora, a traição confirma todos os seus piores receios. A mãe de Sofia, Dona Helena, escuta a discussão do corredor. Entra devagar, seguida pela irmã Catarina, ambas claramente divididas entre apoio e desapontamento. O olhar maternal suplicando humanidade dos dois lados. Helena intervém, voz baixa mas firme. Queridos, nada apaga o que aconteceu. Mas ainda há dignidade em como lidamos com a dor. A presença de Helena e Catarina amplia o fosso emocional. Miguel sente-se julgado, exposto. Às vezes, são os olhares silenciosos dos que amam que mais pesam. Ele levanta-se repentinamente, tentando lutar contra o choro. Sofia, já não posso continuar. Preciso pensar em mim. O que segue é um silêncio devastador.
Sofia abraça-se, soluçando. Catarina aproxima-se da irmã, murmurando palavras de conforto, enquanto Helena, de lágrimas nos olhos, agradece a honestidade de Miguel, mesmo sabendo que nenhum final feliz será possível ali. Perdoar seria esquecer a minha dignidade, ficar calado seria sufocar até ao fim dos meus dias. Então, escolhi partir, não como quem foge, mas como quem, pela primeira vez, olha para si próprio com piedade. Miguel recolhe os últimos pertences, trocando olhares de despedida com a mesa, a cozinha, e, enfim, com Sofia. O espectador sente todo o peso da ruptura, mas também a tênue esperança de reconciliação com o próprio eu. E assim, Miguel sai, deixando atrás de si não apenas uma relação destroçada, mas a certeza amarga de uma nova etapa que exigirá coragem, aceitação, e talvez, perdão. A porta se fecha atrás de Miguel. Mas do outro lado nasce um turbilhão emocional. Sofia mergulha num abismo de arrependimento, enquanto Helena e Catarina tentam colar os cacos do que restou. É neste ambiente fragmentado que começa a próxima fase, o confronto com os próprios demónios. A queda livre do luto e a tênue réstia de esperança. Vamos mergulhar nas consequências psicológicas desse confronto, e ver até onde uma família pode ir para salvar quem ama do fundo da própria dor. O silêncio voltou a dominar o apartamento depois da partida de Miguel. Sofia ficou sozinha, na verdade. Mais sozinha do que nunca. Sentada no chão do seu quarto. Envolta numa manta fina. A cabeça entre as mãos. A respiração ofegante. Vive o luto de uma perda que parece maior que a própria vida. Lá fora, a luz do fim de tarde já não consegue atravessar as cortinas fechadas. A mente de Sofia é um labirinto de flashes. Recorda o sorriso de Miguel. As promessas trocadas. O dia em que começaram a planejar o futuro juntos. Agora, tudo dói, cada memória se transforma num punhal que a dilacerá por dentro. As lágrimas são tantas que secam o rosto. E o tempo torna-se confuso. Horas. Dias. Tudo se mistura num nevoeiro de culpa e vergonha. A traição não termina na confissão. Ela cresce, arranha, esmaga nossa vontade de existir. Pior que a culpa é a sensação de ser irreconhecível até para si mesma. Quando Dona Helena entra no quarto, hesita. Ela observa a filha devastada, relutante entre o instinto protetor e uma raiva surda por tudo aquilo que jamais conseguirá compreender. Catarina, por seu lado, senta-se ao lado da irmã, oferecendo silêncio, o tipo de presença que nada exige, apenas estar ali. O pai, Sr. Álvaro, chega em casa exausto do trabalho. Ele contém as próprias lágrimas, desolado por não saber como ajudar. O ambiente torna-se denso, cada membro da família reage à sua maneira. Entre acusações veladas, tentativas de consolo e uma busca incessante por respostas. Pelas noites seguintes, Helena vigia Sofia para evitar qualquer atitude drástica. Há medo nos seus gestos, medo de perder a filha não só para o erro, mas para a escuridão irreversível do desespero. Há discussões baixas entre os pais no corredor. E se não conseguirmos salvá-la? Pergunta Helena. Aflita. Vamos conseguir. Somos família, responde Álvaro, esforçando-se por acreditar nas próprias palavras. Catarina, discretamente, envia mensagens a Miguel, perguntando se há algo mais que possam fazer. Mas ele, quebrado, também procura força para não se afundar. Enquanto os dias passam, Sofia aceita procurar ajuda profissional. A primeira sessão no consultório da doutora Paula é um momento de pura exposição. Não sei mais quem sou nem como faço para seguir em frente, confessa. Voz embargada. A terapeuta orienta a expor os sentimentos mais viscerais, guiando Sofia a reconhecer que, apesar de tudo, existe saída. A dor não some, mas torna-se, gradualmente, menos sufocante. Nesse clima de instabilidade, laços familiares se testam. Helena revezando entre a vulnerabilidade materna e a necessidade de manter a casa em ordem. Álvaro entrega-se mais ao trabalho para fugir das emoções. Enquanto Catarina, embora jovem, assume um papel quase maternal.
apoiando tanto a mãe quanto a irmã. Só percebemos a força da família quando tudo desmorona. Os fragmentos do que resta podem, um dia, compor algo novo, se houver coragem para enfrentar o abismo juntos. Ao mesmo tempo, rumores circulam entre vizinhos e amigos próximos, criando uma pressão externa adicional. Sofia, já isolada, sente-se julgada não só pela família, mas pela pequena comunidade à sua volta. Helena enfrenta conhecidos no supermercado. Protege a filha com unhas e dentes. Mas também percebe que a vergonha se soma. Paradoxalmente, um amor incondicional. No auge dessa crise, uma tentativa de automutilação motiva uma intervenção de urgência. Todos se unem, a família, a terapeuta, até o padre local é chamado para ouvir confissões e oferecer palavras de consolo, uma referência forte na tradição portuguesa. Juntos, enfrentam a noite mais longa. Ao final dessa etapa, a família está exausta, mas de alguma forma, mais unida. Sofia, cada dia, ensaia voltar a si mesma. A dor não passa. O que muda é que, a cada manhã, ela encontra um pouco mais de força para encará-la. Num desses amanheceres cinzentos, Catarina olha pela janela e diz à mãe: talvez a cura demore, mas precisamos continuar. Helena, esgotada mas esperançosa, concorda num aceno mudo. O caminho para a justiça nunca é linear. Ainda mais quando o que está em jogo é a privacidade brutalmente invadida e o respeito próprio dilacerado. Miguel descobre isso quando, semanas depois do escândalo, apresenta-se na delegacia ao lado de Catarina e Dona Helena, a mãe de Sofia, para denunciar o caso e buscar respostas. O ambiente é opressivo, papéis empilhados, olhares apressados, advogados trocando palavras técnicas, oficiais sem tempo para empatia. Justiça parecia ser uma palavra abstrata, uma promessa feita a quem tem força e recursos. Não a quem só tem dor. A advogada, Dra. Marta, explica: o vídeo ilegal está numa nuvem de servidores estrangeiros. O suspeito, o homem do vídeo, mora fora do país. Cada etapa exige traduções, autorizações, ofícios entregues no consulado. A tensão cresce quando souberam que, mesmo reunindo provas, a colaboração internacional pode demorar meses, anos, ou simplesmente não acontecer. Miguel desabafa ao advogado num fim de tarde chuvoso. Sinto que quanto mais luto, menos avanço. É como correr atrás do vento. Dra. Marta, com olhar cúmplice. Não promete milagres. Infelizmente, Miguel, os mecanismos legais são lentos. E muitas vezes, a justiça nunca chega de fato ao coração do problema. Enquanto a investigação se arrasta, cresce o desgaste emocional na família de Sofia. Helena sente-se impotente, os vizinhos fofocam, a escola questiona, e até amigos próximos se afastam discretamente. Temendo o envolvimento, Catarina procura apoio nos fóruns da internet, lendo relatos de outras vítimas, tentando encontrar um fio de esperança. No meio desse caos, a relação entre Miguel e Catarina amadurece. Encontros rápidos na portaria do tribunal viram desabafos confessos. Nunca pensei que lutar pelo certo doísse tanto, comenta Catarina. Miguel apenas acena, olhos vidrados, divididos entre raiva e resignação. A complexidade legal adiciona mais camadas ao sofrimento. Sofia, ainda frágil, é chamada para prestar depoimento. Na salinha fria do tribunal, sua voz treme relatando cada detalhe. Enquanto Miguel assiste, devastado, sentindo-se culpado por expô-la novamente à dor. A mãe, Helena, segura as mãos das filhas. Num silêncio desconsolado, o sistema parece tratar todos como culpados até prova em contrário. Justiça, naquele momento, era menos sobre vingança e mais sobre tentar fechar uma ferida aberta. Há também a pressão midiática. Um jornalista local tenta abordar a família, atraído pelo lado sensacionalista da história, o que só aprofunda o sentimento de vulnerabilidade. A comunidade, dividida, ora apoia, ora julga, poucos realmente compreendem a dimensão íntima desse martírio judicial e emocional. No auge do processo,
Doctora. Marta reúne a família e Miguel num escritório pequeno e abafado. Ali, ela revela: fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mas a justiça internacional só irá responder quando, e se, decidir. Talvez nunca haja uma conclusão clara. É um choque para todos. Frustração, impotência, vontade de gritar. Mas, neste fundo do poço, surge algo novo: aceitação. Miguel percebe que não existem respostas fáceis. E que buscar justiça também pode ser um ato de sobrevivência, de coragem e perseverança. Mesmo quando o resultado é incerto. No fim dessa etapa, Miguel caminha ao lado de Catarina numa rua vazia. As luzes da cidade refletindo em poças d'água. Ela pergunta se valeu a pena lutar por tudo isso. Miguel, com novo semblante de maturidade, responde: valeu por nós, não pelo resultado. Lutar é a nossa forma de dizer que ainda somos donos da nossa própria história. Enquanto a justiça caminha a passos arrastados. Lentamente, a vida começa a retomar cores inéditas. Da dor nasce a sabedoria. No próximo episódio, veremos como cada personagem encontra novos começos, aprendendo, finalmente, a fechar portas e abrir, pouco a pouco, as janelas para o futuro. Enquanto isso, Miguel, longe dali, vive sua própria metamorfose. Um novo capítulo de autodescoberta e reconstrução está prestes a começar. O próximo episódio mergulha na luta individual e no poder transformador de recomeçar. Após semanas de dor, o apartamento de Miguel transforma-se num abrigo de solidão. Mas, desta vez, não está completamente sozinho. Alex, sempre atento, bate à porta numa quinta-feira chuvosa, trazendo café quente e palavras sinceras. Sentam-se lado a lado, contemplando a madrugada à janela. A conversa é lenta, feita de silêncios mais eloquentes do que qualquer confissão. Alex recorda o Miguel antigo, alegre, destemido, e questiona: quem vais escolher ser agora? Essa pergunta discreta ecoa durante dias na mente de Miguel. Ele tenta trabalhar, mas a concentração escapa. Nos corredores do emprego, sente olhares de pena e preocupação. Recebe uma mensagem inesperada de Mariana, uma colega antiga, oferecendo um ombro amigo e uma noite de conversa franca no parque. Ali, entre árvores e memórias, Miguel conta como se sente partido em 1000 pedaços. Percebi que há dor que só cicatriza quando se fala dela. Ouvi-los, sentir que não estou sozinho, foi o primeiro passo para o impossível, perdoar a mim próprio. O ponto decisivo chega quando Miguel, guiado pelos amigos, decide procurar ajuda profissional. A terapeuta, Dra. Teresa, recebe-o num consultório repleto de livros e quadros inspiradores. A princípio, Miguel tenta mostrar força, nega a profundidade dos seus traumas. Mas, sessão após sessão, e com a voz embargada, começa a partilhar segredos antigos. O medo de não ser suficiente, a culpa acumulada de outros abandonos, o ressentimento inexplicável pela infância difícil. A especialista incentiva Miguel a escrever cartas, uma para Sofia, outra para si mesmo, e até para o passado que tanto dói. Escrever liberta, permite organizar as emoções. É num desses textos, Miguel confessa: quero viver um amor que não me destrua. Mas primeiro preciso reaprender quem sou. Enquanto Miguel se constrói, também reconstrói laços. Aceita o convite de Mariana para um passeio à beira-mar, ri pela primeira vez em meses. Alex prepara um jantar pequeno, onde partilham histórias, falam de futebol e da vida. E lembram que amizade é casa quando o resto ruína. Até Catarina, irmã de Sofia, manda mensagem breve, dizendo que admira sua coragem. Pequenos gestos de apoio que juntas tornam-se muralha contra o desespero. No ápice desse processo, Miguel visita o velho ateliê do pai, onde quando criança construía barcos de madeira. Entre o cheiro da serragem e as ferramentas antigas, encontra um velho diário, redescobrindo sonhos que julgava esquecidos. Entende, ali, que o perdão real, aquele que liberta, começa no coração. Só se deixa ir quando se reconhece que um ciclo acabou. O amor que me prendeu já não me serve.
Mas também não me define. Sou mais forte por ter amado. E mais inteiro por decidir continuar. No epílogo desta etapa, Miguel olha para o futuro ainda com medo. Mas finalmente livre da culpa que o consumiu. O capítulo termina com Miguel arrumando uma pequena mala. Pronto para uma viagem curta, símbolo de um novo começo que desponta. Enquanto Miguel segue adiante, por trás dos bastidores inicia-se a batalha burocrática e emocional do processo judicial. Uma etapa recheada de incertezas, tensão social e a busca por justiça, onde os fantasmas do passado ainda espreitam. No próximo episódio, acompanharemos essa luta, não apenas nos tribunais, mas sobretudo dentro de cada personagem. O tempo passa, não como quem cura por completo, mas como quem transforma a dor em memória e a perda em lição. Miguel, agora, já não é o homem ferido pelo abandono, é alguém em construção. Feito dos retalhos do que quebrou e do que conseguiu salvar de si mesmo. Num cenário sereno, a mudança é sentida nos pequenos gestos. Ele empacota o que sobrou do antigo apartamento. Entre fotos rasgadas e cartas que nunca foram entregues. O sol da manhã entra, tímido, iluminando a mesa de madeira que outrora fora símbolo de união, agora. Recordação de tudo o que aprendeu sobre amar e perder. Miguel decide escrever a Sofia. Não uma carta de cobrança, mas de libertação. As palavras fluem sem rancor. Honestas. Um dia amei-te com tudo o que tinha. Hoje, agradeço pelo amor e também pela dor. Porque ambos me ensinaram quem realmente sou. Aos poucos, reata laços esquecidos. Almoça com os tios num domingo de nostalgia. Reconstrói pontes com velhos amigos. Aceita o convite de Mariana para uma viagem espontânea ao litoral. Lá, à beira-mar, entre conversas longas e silêncios confortáveis. Percebe que, apesar das cicatrizes, ainda há capacidade para confiar, rir e sonhar de novo. A família de Sofia, também, inicia o próprio processo de recomeço. Dona Helena engaja-se num projeto voluntário de apoio a mulheres em crise. Encontrando propósito no amparo à dor alheia. Catarina decide estudar psicologia, determinada a ajudar quem vive noites tão silenciosas quanto as que atravessou ao lado da irmã. Miguel frequenta ainda sessões de terapia. Agora menos pesadas e mais focadas em construir objetivos novos. Resgata hobbies antigos. Retoma a leitura. Aprende a cuidar de si sem remorsos. Os conselhos da terapeuta ecoam. O verdadeiro perdão não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. Nos momentos finais daquela longa travessia. Compreendi, o amor pelo outro falhou. Mas o amor próprio se mantinha, camuflado, mas intacto. Ao encontrar um velho diário de infância, Miguel escreve uma nova entrada. Não fala mais de perdas, mas de possibilidades. Cada fim é também começo. Deixo o passado com gratidão e abraço o futuro. Mesmo sem garantias. No último ato, Miguel embarca num comboio rumo ao interior. Pronto para um novo capítulo. Do outro lado da tela, os espectadores sentem não apenas o fecho de uma história, mas o convite universal para recomeçar, confiar, reinventar-se. E antes do fade-out, Miguel olha para a paisagem pela janela e deixa no ar a pergunta: e se o maior acontecimento da nossa vida não for o amor que se perde, mas a coragem que se ganha ao aprender a dizer adeus? Na próxima jornada, outras vidas, outros desafios. Porque, no fundo, a verdadeira vitória está em não desistir, de amar, de lutar, de renascer. Chego ao fim desta caminhada com o coração mais leve. Mesmo que as marcas ainda estejam frescas na memória. Olho para trás e vejo não apenas o sofrimento, mas também a força que fui obrigado a descobrir em mim mesmo. Sofrer é humano, mas levantar-se é um ato de coragem diária. A vida ensinou-me, com todas as suas dores e recomeços, que somos feitos de pedaços, de amores perdidos e de novas esperanças. Se um dia duvidei do meu valor, hoje aprendi a respeitar o meu próprio tempo, meus limites e, principalmente, minha capacidade de recomeçar. Agradeço profundamente a todos vocês que ficaram comigo até aqui, acompanhando esta história de superação, perda e descoberta.
Obrigado pelo tempo, por ouvirem e por fazerem parte deste momento tão íntimo. Se esta história tocou o seu coração, peço do fundo da minha alma, deixe o seu like, para que mais pessoas possam ser alcançadas por estas palavras. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando de força neste momento. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. É claro, deixe o seu comentário, sua opinião e sugestões são essenciais para que possamos crescer juntos e trazer conteúdos cada vez melhores. Muito obrigado por fazer parte desta jornada. Até o próximo vídeo.